Olá, estamos na unidade 3, que trata das funções químicas. Você já deve ter lido no e-book que elas são divididas entre funções orgânicas e inorgânicas. Hoje iremos trabalhar uma função inorgânica muito importante, sua nomenclatura, propriedades e onde podemos encontrá-las. A função que estudaremos será os ácidos. Esse é o início da linguagem da química. Através do reconhecimento das funções, podemos saber também como eles reagem entre si, formando produtos. Esse assunto é muito importante para você poder reconhecer a função inorgânica e dar nome a essas substâncias. A primeira função desta unidade são os ácidos. Eles são substâncias com sabor azedo. De acordo com Arrhenius, os ácidos em meio aquoso, ou seja, em meio de água, vão gerar única e exclusivamente o cátion H+. Esses ácidos se dividem entre aqueles que não possuem oxigênio em sua fórmula, chamados de hidrácidos, e aqueles que possuem oxigênio, chamados de oxiácidos. Vejamos alguns exemplos de hidrácidos: HCl, HF, HI, H2S. Todos eles começam com H e não possuem oxigênio, correto? A regra para dar seus nomes é a mesma. A palavra ácido, mais o nome do elemento, ou ânion, mais a terminação hídrico. Assim, HCl vira ácido clorídrico, HF vira ácido fluorídrico, HI vira ácido iodídrico e H2S vira ácido sulfídrico. O ácido fluorídrico é o único que pode atacar o vidro. Deve ser sempre armazenado em frasco plástico. O ácido clorídrico você pode encontrar no estômago. Lembra daquela queimação que você já sentiu? É o ácido clorídrico lá. O ácido sulfídrico tem cheiro de ovo podre. E olha só, se você chegar perto de um rio poluído e sentir um cheiro terrível, saiba que ele é provavelmente causado pela decomposição da matéria orgânica. Essa decomposição ocorre por conta de algumas bactérias anaeróbias, as quais geram a produção do ácido sulfídrico, e assim você pode reconhecer um primeiro indício de poluição. Agora vamos falar dos oxiácidos, que são os ácidos que possuem oxigênio na sua fórmula. Nesse caso, usamos o nome do ânion mais a terminação ico. H2SO4 é conhecido como ácido de bateria e é chamado de ácido sulfúrico. Vejam lá a terminação ico. H2CO3 é o gás que é adicionado ao refrigerante, fazendo aquele barulhinho que todos nós conhecemos, por causa da saída do CO2, e é chamado de ácido carbônico. HNO3 é um ácido utilizado para a produção de fertilizantes, pólvora e outros artifícios pirotécnicos, que é chamado de ácido nítrico. E por último, o H3PO4, que também é encontrado em refrigerantes, conhecido como ácido alimentício ou acidulante, que busca aumentar a acidez do alimento e diminuir a possibilidade do crescimento microbiológico. Ele é chamado de ácido fosfórico. Vejamos agora o que acontece, de acordo com a teoria de Arrhenius, quando colocamos esses ácidos na água. Se eu tenho ácido clorídrico, ele forma H+ e Cl-, chamado de íon cloreto. Se eu tenho ácido sulfúrico, ele forma 2H+ e SO4 2-, chamado de íon sulfato. Veja que se o nome do ácido termina em hídrico, o ânion terminará em eto. E se o nome do ácido termina em ico, o ânion terminará em ato. Bem, espero que essa aula tenha sido esclarecedora para você. E siga estudando no livro e chamando para perguntas no chat. Até a próxima aula!